Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Boa Conversa, em que a gente trata de assuntos relevantes para a nossa capital federal, para aqueles que constroem a história e fazem a história aqui da nossa cidade. Por isso, a paixão pela capital federal, Brasília, e pela vontade de empreender é o que move o nosso entrevistado desse programa. Ele é brasiliense, é o Marcelo Moraes, de 45 anos, é administrador de empresas e bacharel em Direito. Atua hoje nas áreas de relações institucionais, governamentais, gestão ambiental e esportiva. Marcelo é um defensor incansável do empresário brasiliense e disso sou testemunha viva do trabalho que ele faz pelo nosso setor produtivo aqui do Distrito Federal. Desde 2019, comanda o quadro Brasília em Ação da TV Record, com assuntos de interesse do setor produtivo. A maior certeza de Marcelo em apostar nessa iniciativa é que Brasília é muito mais do que serviço público. Brasília é o sonho, foi o sonho de Juscelino Kubitschek, lógico, é o sonho de todos nós, de uma Brasília sempre melhor. Me deixaram hoje numa situação difícil, Marcelo, entrevistar o entrevistador. Mas bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bispo. Boa tarde, bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês hoje, falando com o senhor hoje, já uma amizade antiga, mas que pela primeira vez acho que estamos trocando uma ideia aqui em frente às câmeras, né? É verdade. E conversando para muita gente. E com muita responsabilidade da minha parte entrevistá-lo. Nada, mas você é um craque, sempre foi um craque em todas as áreas. O senhor deu um pouco da minha história de vida, né? Que é bastante longa e multi-ação. Falo que eu sou um cara multi-action, que eu atuo em várias frentes diferentes, mas o senhor também, a sua história de vida fala muito também sobre isso, que atua em várias áreas. Não sabia que atuava nessa aqui em frente às câmeras também, e pelo pouco que eu já vi que é um craque nessa área também. Muito obrigado, Marcelo. Olha, Brasília, lógico, eu vim lá do interior de Minas Gerais, a gente ama Brasília, amamos o Distrito Federal, não apenas Brasília, o Distrito Federal como um todo, e eu vi que você também é bastante participativo na construção aqui da nossa capital. Você focou no setor empresarial, no setor produtivo como um todo. Por que esse foco seu, Marcelo, no setor produtivo? Isso, eu sou brasiliense, nascido em Brasília, né? E eu sempre critico um pouco muito a minha geração de brasiliense, que eu estou com 45 anos, tu fala que é a primeira e meia. Brasília está com 60, né? Exatamente. Então estou quase ali na segunda, mas tem um pezinho na primeira geração. E nós somos muito pouco bairristas. O brasiliense, até em função da nossa cultura, como foi uma cultura que veio toda de fora, né? Então nossa culinária é de fora, nossos hábitos de roupa são de fora. Enfim, a gente não gerou uma cultura própria e, portanto, não gerou um bairrismo. Né? Mineiro como o senhor é um povo... É uma pena, né? Uma pena. O mineiro é um povo bairrista demais, né? Exatamente. O gaúcho, por exemplo, o nordestino. Como Brasília é uma miscigenação de culturas, nós ficamos sem uma identidade. Então eu estou procurando agora, já aos 45 anos, tentar levar para os brasilienses, sejam de coração ou nascidos aqui, essa cultura do brasiliense. Vamos tentar estabelecer culturas brasileiras para que a gente possa defender a nossa identidade. E quando falarem mal da nossa cidade, por motivos administrativos, que nós não temos nem nada a ver com isso, né? Nós brasileiros, a gente defender com unhas e dentes a nossa cidade. Por isso que eu estou enveredando para esse lado aí, para a gente poder defender um pouco mais a nossa cultura e a nossa cidade. O que seria, Marcelo, essa cultura brasileira? Qual é a nossa cultura? Que poderíamos dizer, olha, cultura brasileira. Eu estou falando porque, como mineiro lá de Patos, galinha caipira, você gosta do melhor time do Brasil, que é o Cruzeiro, você tem o vôlei, que é um dos melhores do mundo, que é o meu Cruzeiro. A gente tem um bairrismo, eu costumo dizer que eu sou da capital de Minas Gerais, que é a grande Patos de Minas, mas e a cultura nossa? Esse é o nosso grande problema, Bispo. Nós, após 60 anos, Brasília completou 60 anos no último dia 21 de abril, não temos a nossa cultura. O que talvez a gente tenha é um pouco da arquitetura, né, que é uma marca registrada do DF. Nossa, né? E a música, né, que nós temos assim, uma história musical maravilhosa, com Legião Urbana, Cássia Eller, Nath Roots, Raimundos, etc. Música MPB. Então, talvez essas duas, mas é muito pouco ainda. Então, o brasiliense, eu estava brincando outro dia com a secretária de Turismo, a Cláudia Maldonado, na verdade, do Convention Bureau, falando assim, olha, na minha casa, se alguém for lá, eu sirvo um queijinho mineiro ou francês. A castanha é uma amêndoa, não sei o quê, não é o baru, por exemplo, que é aqui do nosso Cerrado, é uma castanha do Pará. Ou seja, nem a gente mesmo como brasileiros procura fomentar a cultura. Nosso desafio, Bispo, é criar a cultura. É pior um pouco, é mais difícil.
Porque nós vamos ter que agora começar a saber qual é a verdadeira identidade do brasiliense, mesmo que tenha influências de outras regiões, não tem problema. Mas a gente tem que ter o nosso queijo. Não pode deixar de lado. Mas essa mesclagem, Marcelo, você falou do gaúcho, você vai a alguns lugares, tem a tradição do churrasco gaúcho. Isso. Nós temos uma festa, por exemplo, de Patos de Minas, que ela acontece esse ano, não aconteceu por causa da pandemia. Mas eu acho que é possível fazer essa mesclagem, criando a nossa cultura. E como é que está isso, esse andamento? Então, difícil, né? Eu acho que agora o brasileiro vai começar a criar a sua própria identidade, porque a gente vai perdendo esses laços. Minha mãe era paulista, meu pai era carioca. Então a minha influência em casa era muito de paulistas e cariocas, né? Então eu me vestia como um carioca. Eu viajava nas férias para São Paulo, então voltava com os hábitos dos meus primos paulistas, né? Acho que agora que Brasília já tem filhos, netos e as famílias estão ficando mais por aqui, a gente vai começar a poder desenvolver essa nossa cultura, trazendo esses laços maravilhosos das culturas que estão aqui na nossa cidade, né? E você citou a questão da música, que realmente ela influencia bastante, tanto da MPB, mas nós temos o sertanejo aqui com bastante nomes conhecidos aí também que saíram aqui de Brasília, que fazem sucesso. Nós temos do esporte, os grandes campeões aí nacionais, especialmente do atletismo, poderíamos citar N's deles aqui, mas também do setor empresarial, né? Isso. Aí entra a nossa cultura do setor produtivo, talvez seja o grande gancho para o nosso papo de hoje, né? Brasília também, a gente admira muito os empresários de outras regiões. Quando nós temos empresários aqui excepcionais nas suas atividades, né? Brasília crescendo, os volumes de investimento vão crescendo e o setor produtivo aqui também, obviamente, vai crescendo junto. Tinha um político antigo aqui da cidade, bispo, que ele falava assim, Brasília não tem uma fábrica de macarrão, mas nosso macarrão é importado. Brasília não tem uma fábrica de vassoura, nossa vassoura é importada. Itens básicos, né? Brasília não produz. Eu acho que agora essa identidade brasiliense, que é na área cultural, mas tem que ser também na área empresarial, depende muito da ajuda do governo para que a gente possa atrair empresários ou fomentar empresários locais para começar a criar uma cultura empresarial no DF. Ela é muito forte, mas muito ligada ao varejo, pouca coisa de indústria. A indústria é muito forte na área de tecnologia da informação e na área de construção, mas tem outros N segmentos que podem ser fomentados. Nós somos no centro do país, temos uma característica locacional única, né, para logística, distribuição e etc. E faltou, acho que talvez, um empurrão um pouco do governo para que a gente possa criar um polo industrial em Brasília que nos deixe cada vez mais independente do serviço público. Mas é isso, Marcelo, você falou a questão de criar essas oportunidades. Você acha que o governo, nos últimos anos, quando eu falo do Estado, vamos tirar governo e colocar Estado. Ótimo. Se nos últimos anos o Estado tem dado condições ao nosso setor produtivo, porque você vai no polo seco, praticamente não existe, foi criado e abandonado. As ADS que foram criadas, ainda que sejam para empresas menores, mas mesmo assim criada e abandonada pelo Estado em outras gestões. Essa relação setor produtivo e Estado, como é a sua visão hoje? Eu acho que o Estado deixa a desejar bastante. Ele começou um processo de imobiliário, que é uma característica da capital. Exatamente. Né? Então, vamos disponibilizar as áreas, mas não é suficiente, né, Bispo? Você tem que ter recursos, você tem que ter qualificação de mão de obra. Como é que eu ia vir uma grande indústria para Brasília se a gente não tem colaboradores qualificados para exercer aquela atividade industrial? Então tem que se fazer um trabalho com as federações, principalmente a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, para fomentar essa mão de obra junto com o Estado. O Estado dá um crédito e aí pode usar o Banco Regional, o Banco de Brasília, por exemplo. Como banco de fomento? Como banco de fomento, né? É muito difícil a gente ter acesso ao FCO, por exemplo, o senhor sabe disso Quase bem, né? Quase impossível, né? Quase impossível. Né? Chega no final do ano, não sei se todos sabem, mas da verba destinada para o Centro-Oeste do FCO, o Goiás pega mais da metade da verba do DF. Porque o empresário do DF não consegue acessar essa verba, ou por falta de projetos, ou por excesso de burocracia. Né? Então, eu acho que a parte imobiliária foi feita, então as empresas já têm os seus terrenos, mas falta agora fomento financeiro, com dinheiro barato, para que ele possa produzir, e qualificação de mão de obra que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que o setor produtivo é o futuro da nossa cidade. Ou seja, não estude para concurso público mais, estude para ser um bom colaborador do setor privado que paga bem e vai dar oportunidades no futuro. E talvez essa questão, essa cultura de Brasília para o serviço público, ela precisa acabar. Porque, lógico, especialmente agora com a pandemia, com o teletrabalho, tudo isso, vai mudar muito até o serviço público brasileiro, que não vai precisar de tanta gente mais. O Estado não pode ser o maior empregador, o Estado precisa criar condições
para que as pessoas tenham o seu empreendimento. Mas você tocou num ponto específico, Marcelo, que é a questão da mão de obra. Você sabe que eu fui secretário de trabalho aqui e nós temos um grande problema, que é exatamente profissionais para várias áreas que a gente não tem. Mas profissionais simples, você hoje não encontra eles na praça. O Estado também tem falhado nisso, mas por outro lado é preciso agregar muito bem essa participação, o Estado, o setor produtivo, para a formação dessa mão de obra. Com certeza. Eu acho que agora o caminho vai começar a ser esse, Bispo. O Brasília em Ação, inclusive, o programa que a gente se propôs a fazer lá junto com a Record TV, vem para justamente mostrar que Brasília precisa começar a mudar o seu mindset, né? Ou seja, precisa mudar a sua forma de pensar. Brasília não é mais uma cidade onde a sociedade vai se preparar para o concurso público. Isso precisa estar na escola, Bispo. Né? Precisa ter trabalho, talvez, do Sebrae, alguma entidade do Sistema S, começar a fazer palestras em escolas desde criança, para colocar na cabeça da criança que, olha, você como brasileiro, minha mãe era servidora pública e meu pai era empresário. Eu vivia nessa dicotomia, no café da manhã, no almoço, no jantar, um matando o outro, né? Então eu consegui fazer essa avaliação dos dois lados bons, né? O serviço público é uma coisa maravilhosa, nós temos que ser gratos ao servidor público. Mas como o senhor muito bem falou, no decorrer do tempo, ele vai diminuir cada vez mais. O Estado, a tendência do Estado é diminuir cada vez mais. E o brasileiro tem que ter a consciência, desde pequenininho, desde no ensino fundamental, que ele tem que estar preparado para o setor privado. Né? Isso é um trabalho do Estado, que eu acho que o Estado pode ajudar muito, e também, como eu falei anteriormente, das federações, principalmente, né, das entidades empresariais, para dar qualificação para esse trabalhador junto com o Estado, em programas que têm que ser desenvolvidos aí a 4, 6 mãos, para que a gente possa, no futuro, quando essa indústria quiser vir para o Brasil, para Brasília, ela ter certeza que ela vai ter mão de obra qualificada aqui. Mas aí, Marcelo, eu sei que você trabalha muito nessa área, mas aqui vai duas coisas muito importantes. Eu acho que a nossa federação, a nossa Fibra, o próprio Sinduscom, que trabalha tanto nessa questão da construção civil, mas eu acho que são sindicatos que estão precisando ser mais ativos. Eu acho que os nossos sindicatos aqui em Brasília são pouco ativos na busca dessa parceria com o Estado, mas ao mesmo tempo independentes, cada um caminhando com suas próprias pernas. A gente pega, por exemplo, a questão do refis, que seria sobrevivência de muitas empresas, mas o setor produtivo não entrou com o governo para aprovação do refis. Eu acho que os nossos empresários, vamos falar sobre isso, você conhece melhor do que eu, mas precisa ser mais participativo, mais atuantes nessa busca da mudança dessa mentalidade. O senhor tem toda a razão, Bispo, mas eu acho que isso também faz parte dessa evolução cultural pelo lado empresarial da nossa cidade, na cultura empresarial que eu digo, né? Havia muito pouca organização na participação do mundo empresarial dentro do governo, porque Brasília é uma cidade pequena, a gente está muito próximo, então o que o empresário brasileiro pensava? Eu não preciso contratar uma assessoria específica para fazer isso, porque eu sou amigo do bispo, eu converso com o bispo, eu resolvo o problema. Mas não é assim que se resolve. Tem que ser um trabalho profissional, tem que ter notas técnicas, tem que ter estudo, tem que ter trabalho, tem que ter pesquisas. Investimento. Né? Investimento. Né? Então o empresário brasileiro está começando a entender, através das suas entidades laborais, né? Sindicais, patronais, que é preciso ter uma relação com o Estado profissional. Né? Ou seja, acabar com aquela coisa, eu vou ligar e vou resolver. Isso não é uma relação profissional. E nem né? de dependência, né? E nem de dependência, exatamente. Então, acho que nós estamos avançando, somos uma cidade muito jovem, precisamos reformular nossa cultura, tanto na parte musical e de alimentação, vestuário e tal, mas também precisamos na empresarial, e eu tenho certeza que nós estamos caminhando para isso. Porque se o nosso setor produtivo não for forte, essas outras áreas também vão ser prejudicadas. Quem gera receita, quem paga impostos, quem paga salários, quem gera renda é o setor produtivo. Se não tivermos um setor produtivo, é ruim para toda a sociedade. As pessoas às vezes acham que defender o empresário está defendendo alguém que é rico. Primeiro, 85% dos empresários são micro e pequenos, primeiro. E segundo, a gente está defendendo o emprego de quem trabalha nas empresas e os impostos que vão para o Estado para que ele possa fornecer os serviços básicos de alimento, saúde, segurança e educação para o mais pobre. Estamos recebendo hoje aqui Marcelo Moraes e continuamos o próximo bloco falando sobre empreendedorismo.